Queridas e queridos amigos, queridas e queridos amigos brasileiros, antes do mais, estão em vossa casa. A casa que é nossa é vossa. Aqui é território português, é também território brasileiro. E aqui encontro tantos amigos e tantas amigas brasileiras. Encontro a nossa querida Nélida Pinhon, com a sua última obra, condecorada por mim uns anos atrás. Encontro representantes de instituições tão importantes como institutos, bibliotecas públicas, que são o ponto de cruzamento de Portugal e do Brasil. Encontro representante das autoridades militares brasileiras. E não posso deixar de evocar a cerimónia de que viemos, agora mesmo, que é uma cerimónia de homenagem da Marinha Brasileira aos nossos heróis, Gá Coutinho e Sacadura Cabral. Heróis de Portugal, mas heróis também do Brasil, porque uniram Portugal ao Brasil na celebração do primeiro século da independência da pátria irmã. E neste momento em que celebramos pela iniciativa da Marinha Brasileira, mas também da nossa Embaixada, também pelo Real Gabinete, tão bem representado pelo seu profícuo Presidente, celebramos 100 anos desse marco. Estamos a celebrar 200 anos da independência do Brasil. E não há como não recordar o que foi o momento histórico da vinda do Presidente português ao Brasil. O Presidente António José de Almeida. O Presidente António José de Almeida veio ao Brasil e galvanizou o Brasil. Um Brasil onde a comunidade portuguesa e descendente de portugueses tinha então uma força que é igual à nossa de hoje, mas uma proximidade temporal maior relativamente à ocorrência fundamental da celebração. E António José de Almeida transmitiu aquilo que eu transmitirei também em setembro, com um orador convidado no Congresso Nacional Brasileiro. A honra, o júbilo do povo português perante a independência do povo irmão e a pátria irmã, grande potência que é o Brasil. É para nós uma alegria constante, permanente e uma honra acompanhar a projeção dessa pátria irmã no mundo. Mas também quero, de forma muito calorosa, saudar, 5 anos depois, os compatriotas e as compatriotas que aqui estão, de várias gerações. Há 6 anos aqui estive e 1 ano depois aqui vim com o seu Primeiro-Ministro celebrar o 10 de junho. Celebramos em terras brasileiras, primeiro no Rio de Janeiro, depois em São Paulo, mais tarde em Belo Horizonte. E 5 anos são muitos anos a deixar um traço de saudade no meu coração. Olha, à volta encontro dirigentes de instituições tradicionais, casas regionais, instituições culturais, instituições de natureza associativa solidária, instituições educativas, mas encontro sobretudo uma comunidade feita de várias gerações. Várias gerações. Porque aqui estão muitos daqueles que há décadas e há décadas pude contactar nos anos 70, 80, 90, nas vindas ao Rio de Janeiro. E depois gerações que chegaram no final do século passado ou no começo deste século e continuam aqui presentes. Olho para este jovem ou para aquela criança
e vejo o símbolo do futuro daquilo que nos une. E aquilo que nos une é testemunhado aqui pelo Presidente da República Portuguesa, pelo Governo, pelos representantes constantes da nossa soberania, mas também por autarcas particularmente qualificados, como é o meu caso, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Viseu, que é, além disso, um expoente da realidade autárquica no nosso país. Portugal e Brasil estão associados desde sempre e para sempre. Desde sempre e para sempre. E durante muito tempo, assim era, sobretudo pela presença dos portugueses no Brasil. Depois passou a ser pela nossa presença conjunta no mundo. Portugal e Brasil, Brasil e Portugal. E hoje, com menos de 10 anos de vida, testemunhamos uma fortíssima comunidade brasileira em Portugal. Uma comunidade portuguesa fortíssima no Brasil, conhecíamos. Dizem as estatísticas, mais de 1 milhão de portugueses e lusodescendentes. Mas nós sabemos que certamente em 80% dos brasileiros existe sangue português. O que não conhecíamos era a presença de mais de 200 mil brasileiros em terras portuguesas. Chegam todos os dias, chegam todas as semanas, chegam todos os meses e para todo o território português. Não é só Lisboa ou Porto, são outras grandes cidades, Braga, Viseu, Aveiro, transversalmente atravessando a sociedade portuguesa. Regiões autónomas dos Açores, da Madeira, aqui estão bem representados, desde sempre. E esta realidade, de que muitos se não dão conta, está a transformar e vai transformar a nossa comunidade. Porque a nossa comunidade já devia e deve muitíssimo à fortíssima comunidade portuguesa aqui presente. Aqui no Rio, amanhã, lá estaremos em São Paulo com ela. O que é novo é a fortíssima comunidade brasileira, porque estamos a falar de mais de 200 mil irmãos brasileiros, certamente a caminho dos 250 mil em breve, para 10 milhões de portugueses. Nós aqui no Brasil sentimos-nos em casa porque sabemos que não é apenas um tal mais de 1 milhão para as 200 de milhões de brasileiros. Sentimos que nesses outros irmãos brasileiros há uma geração, 2 gerações, 3 gerações, 4 gerações, 5 gerações, 6 gerações, 7 gerações acima, sangue português. O que estamos a sentir agora e que os irmãos brasileiros sentirão muito em breve é o peso de uma comunidade que galopa, como é a comunidade brasileira em Portugal, e que se entrosa tão bem connosco como nós nos entrosamos aqui com os irmãos brasileiros. Isto é muito novo e muito diferente. E muito novo e muito diferente porque tem a força dos povos. Foi o povo português quem deu o primeiro passo atravessando os oceanos e sendo o primeiro povo europeu a tocar no Brasil. Foi o povo português o primeiro povo europeu e mundial a ter a expedição de há 100 anos atravessando pela primeira vez o Atlântico Sul e chegando aqui ao Rio de Janeiro. Depois daqui viemos e nos radicámos gerações e gerações.
ao longo dos séculos, por razões as mais variadas, económicas, sociais, políticas, culturais. Isso aconteceu nos 200 anos de independência, claramente na segunda metade do século XIX, no final do século XIX, primeira grande imigração. Aí vieram alguns com terrenos minhotos, e outros transmontanos, e outros beirões. Um deles, meu avô, para o Rio de Janeiro, para o Brasil. Mas depois, na Primeira República Portuguesa, tivemos uma nova vaga de imigração. E na segunda metade do século XX, uma outra vaga mais jovem de imigração. E se completaram, e se juntaram, e não deixaram de estar presentes, estão presentes, já neste século XXI. O termos agora em Portugal a primeira grande, para não dizer a única vaga com esta dimensão brasileira, ultrapassa tudo aquilo que poderíamos ter imaginado. E reforça aquilo que é fundamental, que é a presença dos povos. As pátrias constroem-se pelas suas lideranças, mas sobretudo pelos seus povos. São os povos que afirmam a sua presença na criação da riqueza, na distribuição da riqueza, no cultivar a língua que nos é comum, a vivência cultural que nos é comum, a experiência da solidariedade social que também nos é comum. São eles. E quando os povos decidem, estão a decidir pelas pátrias. O povo português decidiu ao longo dos séculos não apenas amar o Brasil, mas fazer do Brasil uma prioridade nacional. O povo brasileiro está a fazer agora, em relação a Portugal, aquilo que é mais do que uma travessia do oceano. É fazer para esse povo brasileiro, para tanto desse povo brasileiro, de Portugal, uma prioridade nacional. Isto é importante, é muito importante, porque estamos unidos na comunidade de países de língua portuguesa, porque estamos unidos naquilo que está em construção, que é uma grande comunidade que nos ultrapassa, da bacia do Atlântico, em que grandes países do Atlântico Norte, a começar nos Estados Unidos da América, mas também grandes países do Atlântico Sul, como essa potência chamada Brasil, e irmãos africanos de língua portuguesa, e outros países que não são de língua portuguesa, mas que representam também esta realidade geoestratégica, estamos a construí-la todos os dias. Estamos a construir todos os dias a ponte entre a União Europeia e o Mercosul. Por muito que pese alguns companheiros de percurso europeu que demoram a compreender a importância dessa conjugação de esforços. Estamos presentes por todo o mundo, brasileiros e portugueses, em diásporas. Nós, há muitos séculos. O Brasil, há 2 séculos. Isso nos dá uma força enorme. Mas essa força só é verdadeiramente uma força de futuro pelas vossas mãos. Pelas vossas mãos. Cada uma de vós e cada um de vós, como cada uma e cada um dos brasileiras e brasileiros que hoje vivem e trabalham em Portugal, todos os dias estão a construir a nossa força. Todos os dias estão a construir a nossa força. E isso é uma realidade imparável. É uma realidade verdadeiramente imparável. Nós somos imparáveis em conjunto. Temos outros irmãos de língua portuguesa, sem dúvida.
Mas o primeiro desses irmãos a proclamar a sua independência foi o Brasil. E no outro dia, quando recebemos em Portugal irmãos brasileiros para celebrar os 200 anos da independência, eles lá estiveram no Palácio de Queluz. E é tão importante que nós, portugueses, lá vamos e que levemos os nossos irmãos brasileiros para verem o quarto onde nasceu e morreu Dom Pedro. Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal. Porque é único. Eu explicava isso ao presidente do Quênia, ao presidente da Nigéria, aos chefes de Estado que acorreram à Conferência dos Oceanos, um grande sucesso que Portugal, que o governo português organizou e que terminou ontem. Explicava: isto não há no mundo. Não há no mundo um país independente pelas mãos do filho primogênito do rei de Portugal. O país independente separava-se, mantendo muito viva uma ligação familiar, para além da divergência política, estratégica, que representava a independência. Para além dessa ruptura, havia algo que vinha de antes e que era tão claro, tão claro, tão claro, que estava presente na sucessão de Estados, na sucessão das chefias dos Estados. E isso mais ninguém tem no mundo. E perguntava o presidente do Senado brasileiro: mas foi aqui mesmo que ele nasceu? Foi. Ele só viveu 34 anos e meio, só. E em 34 anos e meio atravessou várias vezes o Atlântico. Foi rei de Portugal, foi imperador do Brasil. Deixou uma filha, rainha de Portugal. Deixou um filho, imperador do Brasil. Ainda defrontou uma guerra civil em Portugal, depois de ter afirmado a luta pela independência no norte do Brasil, perante aqueles que ainda resistiam a essa independência, em menos de 35 anos. É verdade. É o retrato do português e do brasileiro. Há pouco eu dizia, na cerimónia militar, somos assim. Somos corajosos, somos heróicos. Muitas vezes um heroísmo que não é visível todos os dias, porque é anónimo, mas somos heróicos. Somos determinados, somos aventureiros, gostamos do risco. Adaptamos-nos a todos os climas, a todas as culturas e continentes. Atravessamos todos os oceanos. Compreendemos todas as civilizações. Somos portadores de futuro. Onde há um português e um brasileiro, há um insatisfeito que quer mais do que o passado e mais do que o presente. Quer o futuro. E é essa a vossa vida todos os dias. Construir esse futuro. Em nome de Portugal, em nome de todos os portugueses, uma vez mais, vos agradeço aquilo que é construir Portugal fora das nossas fronteiras físicas, mas dentro das nossas fronteiras espirituais. Fazer todos os dias Portugal presente aqui, que é fazer todos os dias o Brasil presente em Portugal, os dois presentes no mundo. Viva a grande pátria irmã do Brasil! Viva o nosso querido Portugal!